Olá pessoal, estudantes dos terceiros anos A, B, C e D. Hoje nós temos aí 4 exemplos envolvendo a equação reduzida da reta. E é o nosso novo tópico de estudo aí no livro de vocês, certo? Então pessoal, após vocês visualizarem o conteúdo aí do livro, nós vamos agora resolver 4 exemplos envolvendo a equação reduzida da reta, certo? Pessoal, no livro de vocês, a gente viu que a equação reduzida da reta na forma genérica, ela é representada por y é igual a mx mais n. Ou seja, nós temos aí a forma genérica da equação reduzida da reta em mn nós chamamos respectivamente de m, coeficiente angular ou derivada da reta, e n, o coeficiente linear, ou também chamado de termo independente. Então, pessoal, vocês viram que para representar qual é reta na forma reduzida, nós vamos usar a relação y igual a mx mais n. Em m, o coeficiente angular, ou também chamado de derivada da reta, e n, o coeficiente linear, ou termo independente. Na questão número 1 dos exemplos, nós temos assim: determine a equação reduzida da reta e passa pelos pontos A de ordenadas 2 de x menos 1 de y e B de ordenadas menos 4 de x e 5 de y. Pessoal, antes de nós encontrarmos a equação da reta, primeiro nós vamos fazer uma associação entre a equação reduzida da reta e a lei de formação de uma função do primeiro grau. Pessoal, lá no primeiro ano, vocês lembram que nós representávamos uma função do primeiro grau na forma genérica, mais ou menos assim: f de x é igual a ax mais b. Ou seja, nós temos aqui uma função do primeiro grau e nós vamos agora relacionar essa representação genérica da função do primeiro grau com a equação reduzida da reta. Vejam, lá no primeiro ano, no estudo das funções, vocês lembram que a gente trocava o termo f de x pela variável y e nós representava genericamente uma função do primeiro grau da seguinte forma: y é igual a x mais b. Então, pessoal, vejam a semelhança da forma genérica da função do primeiro grau com a equação reduzida da reta. Ou seja, minha gente, a equação reduzida da reta nada mais é do que a representação de uma função genérica do primeiro grau. A diferença é que, para representar os coeficientes, na equação da reduzida da reta eu usei as letras mn, e para representar a função do primeiro grau, eu representei os coeficientes com a e b. Então, pessoal, para ficar mais simples, eu vou usar essa representação com vocês, certo? E fica até mais simples de vocês memorizá-la. Então, qual é a forma genérica de uma função do primeiro grau? Y é igual a x mais b. Qual é a representação da equação reduzida da reta?
vocês também vão usar y é igual a x mais b. Então, pessoal, nós vamos associar IA é o coeficiente linear, ou seja, A é o valor de M e B é o coeficiente linear, é o valor de N, certo? Então, pessoal, vamos agora resolver essa primeira questão. E nós vimos e temos assim: determina a equação reduzida da reta e passa pelos pontos A e B. Então, pessoal, começando. Primeiro, para encontrar a equação reduzida da reta, eu preciso lembrar da forma genérica da equação reduzida. Qual é a forma? Y é igual a x mais b. Se você usar a representação y igual a mx mais n, tem problema, professor? Não. A diferença é e. Para representar os coeficientes, em vez de eu usar mn, eu vou usar a e b, certo? E fica mais simples. Então, pessoal, nós lembramos da equação genérica da reta. Agora, para encontrar essa equação, eu preciso encontrar os valores dos coeficientes A e B. Primeiramente, pessoal, eu sempre tenho que encontrar o valor de A, e é o coeficiente angular. E depois eu vou buscar o valor de B, o coeficiente linear. Para encontrar o valor de A, pessoal, o coeficiente angular, a gente viu no estudo da aula passada e o coeficiente angular, e no caso, no livro, está representado pela letra M, e agora eu vou representar pela letra A. A de angular. O coeficiente angular, ele pode ser calculado de duas formas. A primeira é IA, é a tangente do ângulo e a reta forma um eixo X. E a segunda é IA é igual à variação das ordenadas y dividido pela variação das ordenadas x de dois pontos e pertencem à reta. E lá na relação que nós vimos é e. A é igual a y do segundo menos y do primeiro ponto dividido por x do segundo menos x do primeiro ponto. Ambos e pertencem à reta. Então, para calcular o coeficiente angular A, nós temos duas relações, né? Como eu não tenho informação com relação ao ângulo e a reta forma um sentido positivo do eixo X, eu tenho que usar a segunda relação para calcular o coeficiente angular, certo? E é isso que nós vamos fazer aqui ao lado. Vejam, eu sei que o coeficiente angular A é igual a variação das ordenadas y dividido pela variação das ordenadas x de dois pontos e pertence à reta. O coeficiente angular A é igual a variação das ordenadas y, pessoal, nada mais é do que a subtração das ordenadas y de dois pontos e pertencem à reta, dividido pela subtração das ordenadas x dos mesmos dois pontos e pertencem à reta. Então, pessoal, indo para essa questão, vejam, vamos calcular primeiro o coeficiente angular da reta, certo? O valor de A. O coeficiente angular, pessoal, é ΔY dividido por ΔX. Vamos lá. Subtração das ordenadas y dividido pela subtração das ordenadas x de dois pontos e pertence à reta, e nesse caso são os pontos A e B. Então, pessoal, primeiro eu vou fazer a subtração das ordenadas y dos dois pontos e depois dividir pela subtração das ordenadas x. Pessoal, a subtração das ordenadas, vocês podem fazer as ordenadas de B menos as de A ou as ordenadas de A menos as de B, certo? Então, nós vamos continuar, vejam. O coeficiente angular é igual a subtração das ordenadas y dos dois pontos e pertence à reta. Eu vou fazer y de B menos y de A. Então, vamos ter 5 menos da relação. Eu tenho que subtrair
Em a ordenada y no ponto A é menos 1. Como aí tem o menos da fórmula, eu coloco entre parênteses, para não ficar os sinais juntos. Dividido por subtração das ordenadas x. Pessoal, como eu comecei fazendo y de b menos y de a, eu tenho que manter a ordem. Eu vou subtrair x de b menos x de a. Ordenada x de b é menos 4. Agora, menos da fórmula. Ordenada x do ponto A, 2. O coeficiente angular é igual. Pessoal, eu tenho menos o menos mais, né? Para eliminar o parênteses. Aí eu vou ter 5 mais 1. Dividido por menos 4, 1 menos 2. Vamos ter menos 6. Isso é igual 5 mais 1, pessoal. 6 dividido por menos 6. Pessoal, 6 dividido por menos 6. Vamos dividir. 6 dividido por 6 dá 1. Na divisão de números inteiros, lembrando, eu faço o jogo de sinal para pôr no resultado. Mais 1 menos, menos. Então, temos o coeficiente angular da reta é menos 1. Vejam, pessoal, já encontramos o valor de A. Falta-nos agora, para finalizar, encontrar o valor de B, que é o coeficiente linear. Para encontrar o valor de B, o que nós vamos fazer? Na equação genérica y igual a x mais b, eu vou substituir A pelo valor que eu encontrei. E vou substituir as incógnitas x e y pelas ordenadas ou do ponto A ou do ponto B, ou é um deles. E assim eu vou poder encontrar o valor de B e o coeficiente linear, certo? Então, pessoal, eu vou fazer agora a substituição na equação genérica y igual a x mais b. Vamos pegar agora as ordenadas do ponto A. Quais são as ordenadas de A? 2 de x menos 1 de y. Ou, se vocês quiserem, também podem pegar as ordenadas do ponto B. Menos 4 de x, 5 de y. Eu vou pegar as ordenadas do ponto A. 2 de x e menos 1 de y. Vamos substituir na equação genérica. Y é igual a x mais b. É a equação genérica, certo? Aí agora, pessoal, ordenada y do ponto A, menos 1. Igual coeficiente angular da reta, menos 1. Vezes ordenada x do ponto A, e foi o ponto que eu escolhi, 2. Mais b. Então, pessoal, nossa equação ficou menos 1 é igual a menos 1 vezes 2 mais b. Então, repito, menos 1 igual menos 1 vezes 2. Vamos ter menos 2 mais b. Pessoal, vamos agora só resolver essa equaçãozinha e encontrar o valor de b. Para simplificar, eu vou inverter toda a equação para que o valor da incógnita fique antes da igualdade. Então, eu vou escrever e menos 2 mais b é igual a menos 1. Ó, pessoal, inverti toda a equação sem mudar o sinal de nenhum dos termos. Agora, nessa equação, eu vou juntar os termos semelhantes e são menos 2 e menos 1. E assim encontrar o valor de b. Então, antes da igualdade, eu repito b, positivo, né? Não precisa mais colocar o sinal de mais. Igual, após a igualdade, repito menos 1. E vou passar o termo menos 2, estava antes, para depois da igualdade. Lembrando que quando eu passo um termo de um lado para o outro da equação, eu mudo o seu sinal. O 2 está negativo, ele vai passar positivo. Então, aí, pessoal, eu vou ter IB é igual 1 negativo, 2 positivo, vamos ter 1 positivo, né? Ou aquela velha história, número de sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior. Então, o valor de B, pessoal, é 1 positivo. Pessoal, após encontrar o valor de A e o valor de B, o que nós vamos fazer? Nós vamos só apenas voltar na equação genérica, reescrevê-la y igual a x mais b. E nessa equação genérica da reta, nós vamos apenas substituir os valores de A e de B. E vamos
reescrever toda a equação. Então, repito, y igual, coeficiente angular, pessoal, menos 1. Aí, repito, x, menos 1x, mais o valor de b, pessoal, 1. Então, minha gente, nós encontramos a equação y igual a menos 1x mais 1. Como nesse exemplo o coeficiente de x, o valor de a, pessoal, é 1, não precisa representar. Porque eu posso reescrever isso da seguinte forma: y é igual menos 1 vezes x é a mesma coisa e menos x. E repito, mais 1. E aí, pessoal, nós encontramos a equação reduzida e representa a reta nas órbitas x e y. Então, essa, pessoal, é a equação reduzida da reta. Como também, pessoal, é a representação de uma função do primeiro grau, em que a variável y varia em função do valor que eu atribuo à variável x, certo? Então, pessoal, encontramos a equação reduzida, certo? Então, finalizamos aí o primeiro exemplo, pessoal. Já já passaremos para o segundo.